Fala pessoal, olha só, na segurança do trabalho a gente tem uma ferramenta que é super poderosa para evitar que o pior aconteça. É quase um manual de sobrevivência, sabe? A NR03. E como engenheiro de segurança, a minha missão aqui hoje é descomplicar essa norma para todo mundo entender. Sabe aquela situação no trabalho que tá um frio na espinha? Aquele momento em que a gente olha e pensa, isso aqui não tá certo, isso aqui tá perigoso? Pois é, o que fazer numa hora dessas? A NR03 não só dá a resposta como ela exige que a gente tenha uma. Então, para essas horas de aperto, a norma nos dá, tipo, 2 freios de emergência mesmo. 2 ferramentas muito potentes que podem simplesmente parar um desastre antes que ele comece. Vamos dar uma olhada nelas. A primeira ferramenta é o embargo. Imagina um grande botão vermelho no meio de um canteiro de obras. É basicamente isso. Se o risco é grave e afeta a obra toda, aperta-se o botão e tudo para. Simples assim. E a segunda é a interdição. Se o embargo é esse botão geral, a interdição ela é mais cirúrgica, mais precisa. Ela pode parar só aquela máquina que está com defeito ou só uma atividade específica, um setor, sem precisar parar o estabelecimento inteiro. Tá, mas aí vem a grande pergunta, né? Como é que um auditor fiscal do trabalho decide quando é hora de usar uma ferramenta dessas? E a resposta é clara, não é no achismo, não é opinião, existe um cálculo técnico, uma fórmula mesmo para medir esse risco. E essa fórmula toda, no fundo, se resume a 2 coisas, 2 pilares essenciais. De um lado, a consequência, ou seja, o tamanho do estrago se um acidente acontecer. E do outro lado, a probabilidade, qual a chance daquilo realmente acontecer. Primeiro, vamos olhar a consequência. A pergunta aqui é bem direta, bem crua. Qual o dano possível? A norma tem uma classificação para isso, que vai desde uma lesão leve até o pior cenário, a morte. É avaliar a gravidade da coisa. Depois, a gente olha a probabilidade. E aqui a pergunta é, beleza, o estrago pode ser grande, mas qual a chance real disso acontecer? E essa resposta depende totalmente das medidas de prevenção que existem ali. Elas estão funcionando? São adequadas? Ou será que são pura fachada? Ok, então a gente já tem as 2 peças do quebra-cabeça, a consequência e a probabilidade. Agora, o mais interessante. Vamos ver como o fiscal junta tudo isso para tomar a decisão final. O processo que o auditor segue é bem lógico. São 3 passos. Primeiro, ele olha a situação como ela está agora, o risco atual. Segundo, ele define qual seria o cenário ideal, o risco de referência, o jeito seguro de fazer. E por último, claro, ele cruza os 2, ele compara um com o outro. E é aqui que a técnica acontece. Usando uma matriz de risco, tipo essa que a gente está vendo, o fiscal cruza a probabilidade e a consequência da situação real com as da situação ideal, a de referência. E essa diferença, esse gap entre o real e o ideal, é o que a norma chama de excesso de risco. E aqui está o pulo do gato. Se esse excesso de risco que foi calculado cai na categoria extremo, aí não tem conversa. A decisão é imediata. Paralisação. O trabalho para na hora. Certo, mas e aí? O que acontece depois que tudo para? Bom, o trabalho fica paralisado, claro. A empresa é obrigada a corrigir o problema. E um ponto super importante. Durante todo esse tempo, os trabalhadores continuam recebendo salário normalmente. O direito deles é garantido. E para fechar, a gente chega no coração da NR03, a mensagem mais importante que está escrita lá na norma. Um embargo, uma interdição, isso não é para ser uma punição, é uma medida de proteção emergencial. É um ato para salvar vidas, porque no fim do dia, pessoal, não tem nada mais importante que a segurança.